Salve, salve, alunos do Pré-ENEM do Sesc Pernambuco. Aqui quem fala é Elisângela, professora de redação. E o que é que a gente vai trabalhar hoje? Um momento, antes disso, vá no nosso canal e curta e compartilhe também o nosso link. Hoje nós vamos nos preparar para a redação nota 1000 e nós vamos começar como? Entendendo algumas regras básicas dessa redação nota 1000. Primeira regra, vocês vão lembrar que a gente tem 90% da redação que fica, vamos dizer que abaixo da superfície, veja o nosso iceberg. E 10% dessa redação vai estar lá como que a gente fala de aspectos palpáveis do seu texto. Então, a primeira coisa que você deve pensar, legibilidade. Não é necessário que você tenha uma letra linda, mas é necessário que a sua letra ela seja, no mínimo, entendível para a banca. Respeitar as margens. Então, você sabe que você tem a folha oficial de redação e essas margens elas precisam ser respeitadas, principalmente quando a gente vai falar lá no finalzinho da translineação, que é a separação silábica. Vamos respeitar os parágrafos e aí, ponto para isso. O que é que eu vou pensar? A gente vai pensar em 4 parágrafos. Onde nós vamos ter a introdução, 2 parágrafos que vão estar lá, o D1 e o D2, que a gente chama de desenvolvimento, e o último parágrafo que a gente tem para a conclusão. Então, lembrando que para cada parágrafo a gente vai ter um limite de linhas para que a sua redação, no mínimo, ela tenha uma margem de comparação, ela fique uma, como é que a gente pode colocar aqui? Uma leitura para quem vai corrigir, que essa leitura ela seja uma leitura organizada. E uma outra coisa, cuidado com os erros de português. Por quê? A banca, no mínimo, espera que você tenha domínio da língua portuguesa. Então, muito cuidado com ortografia, com acentuação, com as regras de concordância e principalmente com a translineação. Nada de hífen. Do hífen não, nada do underline embaixo da palavra na hora de separá-la. Lembre-se de utilizar o hífen, esse hífen não pode passar da margem. Pertinência do conteúdo, até porque se você não tiver, isso vai ser fuga do tema. A estrutura dos tópicos, e aí durante essa aula a gente vai ver como estruturar cada tópico, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. A estrutura, justificar sempre as suas ideias. E para isso a gente vai lembrar que você precisa ter um repertório sociocultural bem bacana. Para quê? Para que o corretor veja que você tem conhecimento de mundo. Utilizar os conectivos, e aí é onde entra a gramática, a gente não pode esquecer. Lembrando que esses conectivos, as conjunções, faz-se necessário, sim, dominá-las. A capacidade de argumentação. O que é essa capacidade de argumentação? De convencimento. Então, que todos os seus exemplos, que tudo que você trouxer, eles estejam, sim, linkando com os parágrafos. Bom uso do português, então não é necessário que você tenha um português rebuscado, mas que pelo menos você tenha vocábulos adequados para isso. Que você seja objetivo, que você tenha clareza naquilo que você quer dizer. Até porque, para não dar margem aí de fuga de tema, ou que você se torne prolixo e conhecimento do tema. E a gente vai observar que esse conhecimento a gente vai ter, não é adivinhando o tema da redação, esse conhecimento você vai ter ao longo da sua vida enquanto estudante ou não, certo? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar é que um dos requisitos é que a gente faça a seleção da nossa tese. E quando a gente fala de tese, o que é tese? O que é que a gente vai entender como tese? Tese é aquilo que eu vou me dispor a falar. Lembrar, dissertar é falar de um tema, argumentar, então que eu vou escolher aí posicionamentos. Então, tese é posicionamento, no mínimo 2, não esqueça disso. Essa tese deve estar relacionada ao tema da proposta, certo? E argumentos que se sustentem ao longo da sua redação. Uma outra coisa, seja objetivo e impessoal. Apesar de a gente ver que nas redações nota 1000 existe lá, precisamos, queremos, deixamos, mas o que a gente vai perceber é que hoje a gente precisa trabalhar de maneira mais impessoal. Portanto, o uso de verbos na terceira pessoa do singular, que são os verbos impessoais, faz-se necessário na sua redação. Ao invés de precisamos, é preciso. Ao invés de necessitamos, é necessário. Convém, urge. Estão lembrados? Depois, a estrutura. Então, dentro dessa estrutura, você tem introdução. Vamos mensurar aí nessa introdução entre 5, 6 linhas, 7. Ou é ali
que é como vocês geralmente me chamam. E se eu ultrapassar um pouquinho, tem algum problema, eu vou perder pontos? Não. O que a gente pede é que você não estabeleça uma introdução bem ampla. Por quê? Porque lá você só vai apresentar o tema. Deixa para ampliar isso no D1 e no D2, onde você vai ter uma margem de 8 a 10 linhas, ok? E aí eu já disse, desenvolvimentos entre 8 e 10 linhas e conclusão a gente volta a pensar entre 5, 6, 7, 8 linhas no máximo. Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Primeira etapa da redação, interpretação da proposta. O que é que eu vou pensar? Existe muita confusão entre tema e assunto, então cuidado para não confundir. Tema é o que o Enem nos dá, uma discussão direcionada. Certo? Quando a gente fala de assunto, é uma referência genérica, é um fato mais amplo. E aí a gente vai observar, Enem dá um tema, uma discussão direcionada, diferente de outros vestibulares que vai tratar com a gente de uma referência mais genérica. O SSA 3, ele trabalha com esse assunto, com essa referência genérica. Então, fiquem atentos a isso. O que é que eu devo identificar? Primeiro passo, termos-chave. O que são termos-chaves? O tema vai estar lá e nesses termos-chave aquilo que é relevante. Eu vou falar de quem? A gente sabe que vai ser tudo direcionado para o Brasil, mas eu vou falar do quê nesses termos-chave? O que é que está lá, certo? Então, vamos dizer, nós tivemos um tema que foi com relação à persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, nós tínhamos como termo-chave o quê? Violência contra a mulher. Mas aí a gente vai ver que tem aí uma situação, problema. Quem falou somente sobre violência contra a mulher, então teve fuga do tema, teve fuga parcial. E aí, onde vem a situação, problema, que é a persistência da violência. Então, por que ela ainda persiste? Esse seria o que a gente chama de situação problema. E aí, também não esqueçam, pessoal, de jeito nenhum, fiquem conectados. O Enem, ele sempre vai cobrar da gente assuntos de atualidade, seja uma polêmica social, seja uma opinião pública, seja um tema social, científico, cultural, político. E a gente não pode mensurar, a gente não pode adivinhar o que é. Por isso que nós, aqui do SESC, nós trabalhamos com todas essas áreas do que a gente chama de áreas, certo? Organize suas ideias. Como é que você vai fazer isso? Anote palavras-chave, identifique o tema, anote essas palavras e também do teu repertório. O que é que pode constar na minha redação? Segundo, mude algo dentro dos textos de apoio, dentro dos textos motivadores que não são os inimigos de vocês. Tente mudar algo que não ficou muito claro, certo? Acrescente informações que reforcem os argumentos de vocês, que prejudicaria a compreensão. Então, qual é a dica? Qual é a dica nesse momento? Dá uma olhada com atenção nos textos motivadores. Eles sempre vão indicar para vocês caminhos do que eles querem que vocês falem. Então, eles vão mensurar, e isso a gente pode trabalhar numa próxima aula, eu fazer essa apresentação para vocês, de como trabalhar com os textos de apoio, certo? E uma coisa que vocês não gostam, mas faz-se necessário, trabalhar rascunho. Por quê? Porque lá no rascunho eu vou colocar tudo que me vem à cabeça. E depois que essa tempestade de ideias, ela corre, ela vem lá e eu vou anotando, fica mais fácil de fazer essa organização, esquematização, que é o que a gente chama de plano de texto. É necessário. Qual é essa sequência de organização? Identificar o tema, então a gente tem lá na proposta de redação. Segundo, redigir a tese. O que é tese? A minha opinião, no mínimo 2 opiniões. A minha opinião sobre aquele tema. Terceiro ponto, argumentar. Claro que não é problema para vocês argumentar. Essa argumentação vocês fazem isso majestosamente com os pais de vocês. Só que agora a gente vai ter que pensar de que forma. A forma como eu vou convencer quem está lá é uma banca que vai ler a minha redação. Então eu preciso trazer informações das diversas áreas do conhecimento, sejam elas acadêmicas ou o que a gente chama de fruição. Por isso, prestem atenção nas aulas que virão por aí. Filosofia, sociologia, geografia, literatura, biologia, são informações bem relevantes do repertório de vocês sociocultural.
E depois, a última etapa é propor soluções. E a gente vai lembrar, nem tudo o governo é culpado, nem tudo o governo pode solucionar. Então, a gente tem que pensar quem é prioridade, quem é que pode nos ajudar, quem é que pode resolver o problema. E aí, lembra, para a próxima aula, a gente vai trazer os GOMIFs, que são os responsáveis diretos para solucionar os problemas ou pelo menos encaminhá-los, ok? Vamos pensar no parágrafo introdutório, Então, pensemos. Primeira coisa, qual é a dica que a gente dá? Contextualize o tema. Evite iniciar a sua redação. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, evite isso. Vamos contextualizar. E o que é contextualizar? Nada mais é do que você pegar uma área do conhecimento, uma informação, um dado que você tem à sua disposição, que vem à tua mente e que você possa iniciar a sua redação. Daqui a pouco eu te mostro um exemplo, tá certo? Mas contextualizar. Para isso, dados estatísticos são fantásticos. Você tem a literatura que nos faz mergulhar na realidade também. Você tem a área de filosofia e sociologia, bem como você tem a área de geografia, ok? Mas isso não significa que uma letra de música não possa estar, um trecho de um poema também não possa, claro que sim. Depois, a frase tema. O que é a frase tema? Ela é nada mais, nada menos do que o tema que tem lá na tua redação. Mas não é necessário você colocar tudo. Ok? Você pode simplesmente parafrasear, você pode trocar os vocábulos, mas você precisa situar quem está lendo a tua redação de que o que você vai falar. Você contextualizou, mas agora você vai falar de quê? Certo? E a partir disso a tua tese, que são as tuas duas opiniões, que a gente chama de argumento 1 e argumento 1, ou posicionamento 1, posicionamento 2. Você precisa citá-los. Caso contrário, você vai deixar a banca perdida. Ele está falando de quê? Ele contextualizou, ele trouxe a frase tema, mas quando chegou na tese, ele não colocou. Aí você perde nessa competência, ok? Um exemplo, eu peguei um tema, e vocês podem encontrar todas as redações do Enem no INEP, ok? A gente tem publicidade infantil no Brasil. Veja que engenhoca, e isso vai, uma dica, isso vai de treino. Não adianta você ter um tema, ter tudo esquematizado na cabecinha, mas se você não treina, lembre-se, a oralidade, ela difere da escrita. Olha esse candidato que fez. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Veja, ele começou contextualizando aquilo que eu disse anteriormente, contextualizou. Vamos adiante. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Ele já está encaminhando para a frase tema. A postura de empresários e anunciantes em relação à publicidade para crianças é uma das faces mais perversas de uma sociedade e ele já vai também encaminhando para quê? Para a tese. De uma sociedade que se despe de valores éticos em nome do estímulo ao consumo. Reverter esse quadro, presta atenção, sem ferir a liberdade de expressão. Eis a missão de um país que se diz democrático. Então, você observa que na introdução ele trabalha a contextualização, ele trabalha a frase tema e ele vai trabalhar aí as suas teses, ok? Olha um outro tema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja só, a candidata ela começou com a revolução técnico-científica informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações, contextualizou. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Então, observa que ele já vem com a frase tema. Tendo em vista, olha que ele já vai para os argumentos, os posicionamentos, que o uso de informação privada de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes
ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Observa que ele já deixa claro, o candidato já deixa claro quais são as suas teses, ok? Vamos adiante. E aí, a gente tem, depois do parágrafo introdutório, foi tudo tranquilo, a gente vai para o parágrafo de desenvolvimento, que vai estar estabelecido entre D1 e D2, que nós precisamos ficar atentos. Fundamentar o tópico frasal. Dica: Eli, o que é o tópico frasal? Fiquem tranquilos, é o seu posicionamento, que você colocou lá na introdução, posicionamento 1, ok? Aprofundamento desse tópico frasal. A partir do momento que eu começo a apresentar o tópico frasal no D1, então eu vou ter que aprofundar esse tópico. E como é que eu vou fazer isso? Só chamando a atenção, evita no D1, ok? De colocar termos que a gente chama termos anafóricos, elementos que se refiram ao que você citou na introdução. Pelo menos no D1 não, você pode colocar no parágrafo seguinte ou no meio do D1, mas no início do D1, o seu objetivo é apresentar já esse tópico frasal, ok? Apresentar como? Então, envolva exemplos, dados estatísticos, argumentos de autoridades, explicações. Cuidado nessas explicações para que vocês não se estendam, tem que ter muito cuidado. Causa, consequência. Então, esses são os melhores para que vocês possam ampliar. Preste atenção, tópico frasal não é receita de bolo, mas é o que a gente pode ir seguindo. O tópico frasal. Algo que possa mostrar o que é que você pretende defender, certo? E, lembrando, cada parágrafo precisa defender um tópico frasal. Então, terminou o tópico frasal no D1, você vai para o D2 com outro tópico frasal, que é o que a gente trocou o tópico, trocou a ideia, vai para o parágrafo seguinte. Certo? Aí sim, no D2, você pode utilizar elementos anafóricos. Se tiver dúvidas, coloca lá, professora, dúvidas com relação a elementos anafóricos e a gente trabalha na próxima aula. Tranquilo? Veja, um exemplo de como a gente pode fazer isso. O candidato fez. É válido considerar, antes de tudo, o poder da propaganda no século XXI. Veja, estruturação do tópico frasal. A fim de persuadir os consumidores, empresas utilizam-se de linguagens sugestivas e apelos sensoriais, como trilhas sonoras, temáticas e animações, para tornar mais eficaz a venda de seus produtos. As crianças imaturas e desprovidas de senso crítico aguçado acabam por se tornar alvos fáceis dessa estratégia de comunicação. Marshall Luhmann afirma que o meio é a mensagem. E os veículos de mídia parecem ter aprendido muito bem essa lição quando trouxeram os personagens, as cores e as músicas infantis para a sua publicidade. Deu para compreender? Então, observa, ele começa lá com uma oração, ele apresenta o tópico frasal e aí ele vai apresentando para a gente a área de conhecimento deles, que a gente chama de repertório sociocultural, certo? Como é que eu também posso aprofundar essa argumentação? Como? Ok? Então, seguem algumas dicas. Primeiro, como? Use dados. Referencie situações conhecidas. Selecione argumentos mais fortes. Só chamando a atenção. Referencie situações conhecidas não vai ser aquela referenciação do meu vizinho, de alguém que não é tão conhecido. Isso não vai ter peso na tua redação. Faz uma referenciação de situações que impactaram. Uma outra coisa, evita também utilizar aquelas referenciações que você acha que todo mundo já vai utilizar, porque isso torna-se senso comum. Um exemplo, falando com os meninos, a gente trabalhando a questão de maus tratos a animais no Brasil, muita gente foi falar do cachorrinho. Lembra daquele cachorrinho do supermercado? Massa! Mas muitos esqueceram de fazer uma referenciação na Copa, quando o exército, ele passeou com a onça e ela se assustou. Então, todo mundo sabe qual foi o resultado. Então, se você tivesse citado a onça, não que tenha sido menos importante, pelo contrário, de tal forma foi a questão de maus tratos a animais. Mas como ficou todo mundo linkado para a questão do cachorrinho,
né, e eu fiquei também bastante, nós esquecemos de um outro assunto, que aí também não ficaria o que a gente daria a entender o senso comum, certo? E procura sempre selecionar argumentos mais fortes. A gente costuma dizer que o desenvolvimento é o que dá mais trabalho, porque é a alma da redação. Então, para isso, a gente precisa ter um repertório bem amplo, um conhecimento bem amplo. Lembrando, gente, a gente não consegue esse repertório nos últimos meses do Enem. Então, é um trabalho, é um trajeto que a gente vai ter que fazer ao longo da nossa trajetória, certo? Outras dicas. Fica atento, coloca lá no teu, não mais caderninho, mas no teu celular, no bloco de notas, coloca dados gerais sobre educação, isso é pertinente, saúde, meio ambiente. Utilize dados dos textos de apoio também, pode, desde que você parafraseie esses dados. Colocá-los tais quais estão lá, isso vai remeter linhas em brancos para você. Ok? Então, é melhor que a gente vá fazendo já anotações no teu bloco de notas. Lembra que eu comecei falando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Olha um trechinho de um parágrafo. É válido apontar, antes de tudo, a visão machista e opressora que ainda existe na célula mais básica da sociedade, a família. O patriarcalismo histórico posicionou o homem como chefe e provedor da casa, em detrimento da mulher, responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo que inúmeras conquistas, como a do mercado de trabalho, tenham sido obtidas, elas continuam sendo vítimas da sensação de domínio dos seus companheiros. Prova disso são os recorrentes casos de agressão física, violação sexual e até mesmo homicídios que ocorrem na esfera de carinho e proteção que supostamente seria o lar. Observa que esse candidato, e foi uma redação nota 1000, observa que ele começa com a oração mostrando o tópico frasal, mas ele mostra também a questão histórica. Ele vai mostrando também as questões de conquistas. Então, ele está enquadrado naquilo que o Enem exige, que é o quê? Apresentação do tópico frasal e repertório sociocultural. Esse repertório, a gente vai lembrar que a gente não pode estar pautado em um só. A gente vai precisar, no mínimo, ter 2 repertórios socioculturais. Ok? Bem, pessoal, a gente vai parar por aqui, mas não esqueça de ir lá, curtir, compartilhar com o grupo de vocês, ok? Na próxima aula, mais dicas de desenvolvimento e a gente segue para a conclusão, ok? Fiquem conectados no Sesc Pernambuco e até a próxima aula.